Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas. Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não realizamos muitos milagres. Então lhes declararei: nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o pecado. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras, meus mandamentos, e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras, meus mandamentos, e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras, a instrução, a Torá do Pai, e não a prática, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Você está ouvindo sua rádio YH, a rádio que traz a palavra que toca não somente o seu coração, mas também a sua alma.
nem todo aquele que diz a mim: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todo aquele que diz a mim: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não realizamos muitos milagres. Então lhes declararei: nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o pecado. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras, meus mandamentos e as práticas, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras, meus mandamentos e as práticas, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras, a instrução, a Torá do Pai, e não a prática, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína.